Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso venceu o Chile por 2-1 na noite de ontem. Quero dizer, a seleção brasileira venceu a seleção chilena por 2-1 de virada na noite de ontem em Santiago, com gols marcados por Igor Jesus e Luiz Henrique. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, falo um pouco sobre a partida, a participação dos alvinegros. Daqui a pouco, pessoal, tem conteúdo legal aqui no canal Fabiano Bandeira, um bate-papo com a estreia do meu amigo, grande botafoguense e craque de bola, Vitor Monteiro. Então, vamos falar de maneira mais abrangente sobre o nosso fogão e também essa ligação com a seleção brasileira. Pois é, pessoal, o técnico Dorival Júnior ainda não conseguiu dar uma identidade à seleção brasileira. Luiz Henrique, quando foi titular na estreia dele pela seleção principal, passou dificuldades na ponta direita porque o Danilo, lateral, não subia tanto, o Luiz Henrique ficava sozinho, mesmo assim ainda conseguiu fazer uma jogada ou outra, principalmente quando o Paquetá encostava por ali. No segundo jogo, o Luiz Henrique ficou no banco. Quando entrou, foi o melhor da seleção, mas o Brasil perdeu para o Paraguai do Gatito Fernandes por 1-0. Ontem, Luiz Henrique ficou no banco contra o Chile, mas o Brasil, e agora eu não confundi de propósito, mas o Brasil tinha uma zona ofensiva interessante, com o Savinho, o Rodrigo e o Rafinha, Igor Jesus, nosso centroavante, como titular. Só que o Rodrigo não estava inspirado, o Rafinha também não vinha tão bem assim, e o Savinho tentava muito pelo lado direito e sofria a mesma coisa que o Luiz Henrique havia sofrido na estreia dele como titular da seleção principal. Ficava sozinho pelo lado direito, o Danilo não sobe e a seleção brasileira muitas vezes não tem um companheiro adequado para o ponta direita. Então o Savinho tentava, errava, acertava, mas não desistia. E lá na frente o Igor Jesus também não desistia. Praticamente não recebia a bola em boas condições, mas se movimentava muito e deve ser muito chato, muito ruim para os zagueiros marcarem o Igor Jesus. Ele não para, ele é forte, ele se movimenta, ele abre espaço para outro jogador aparecer em condições de finalizar. É um grande centroavante, Igor Jesus, do Botafogo. E para piorar, logo no início, a seleção brasileira falhou na marcação, houve o cruzamento, Danilo falhou na marcação e o Vargas, que praticamente não tem altura para cabecear como um centroavante na área, cabeceou. Ao meu ver, falha do bom goleiro Ederson. Com o pé ele é excelente e também vejo o Ederson como um bom goleiro na hora de defender, mas, ao meu ver, falhou ontem contra o Chile. Uma seleção que ainda não tem identidade, perdendo por 1-0 para uma seleção fraca tecnicamente, complica bastante. E o Brasil ficava com a bola, mas não conseguia criar. E o Igor Jesus lá, se movimentando, até que ao fim da primeira etapa, contra-ataque do Brasil, o Savinho se virou como deu, levou a bola para perto da linha de fundo, pedalou, o Igor Jesus se movimentou muito bem na hora certa, recebeu o cruzamento de direita do Savinho, que é canhoto, e fez o gol de cabeça, se antecipando ao zagueiro chileno, 1-1. Igor Jesus, uma chance, nem tão clara assim, um gol com a camisa da seleção brasileira, é um jogador de muita qualidade. O scout do Botafogo encontrou o Igor Jesus lá no Shabab Al Ahly dos Emirados Árabes, com um contrato no fim, ou perto do fim, e o Botafogo trouxe o jogador de graça. Chegou proposta, como falei aqui no canal Fabiano Bandeira à época, para o Igor Jesus ser vendido pelo Botafogo antes mesmo de ter vestido a nossa camisa, mas o scout do Fogão falou para o John Textor, tem potencial para chegar à seleção brasileira. Isso foi contado pelo Alessandro Brito no podcast da Botafogo TV, antes do Igor Jesus ter sido convocado. O Igor Jesus foi convocado, foi titular e fez gol na primeira oportunidade que teve contra o Chile. 1-1. O Brasil voltou melhor, duas trocas importantes no meio-campo e a seleção começou a tentar se desenvolver na zona ofensiva, mas ainda não tinha grandes soluções. Entrou o Luiz Henrique por volta dos 23 da segunda etapa, não tão acionado assim,
então jogando de maneira básica, tocando a bola para o lado, para trás, sem muitas condições de ir para o mano a mano, para o 1 contra 1, ou até para o 1 contra 2, porque ele se garante. E o Chile, quando tentou sair um pouquinho mais lá para o fim do jogo, viu o Luiz Henrique dar um passe para trás e a bola chegou a um companheiro dele pelo lado direito, foi ao goleiro Ederson, que fez um bom lançamento para o lado esquerdo. O técnico Dorival Júnior tinha tirado o Abner e colocado o Martinelli, que é um ponta, pelo lado esquerdo como um ala. O Martinelli ali foi importante, deu o passe para dentro, Bruno Guimarães encontrou o Luiz Henrique, que já tinha avançado lá pela direita. 1 contra 1 e alguns jogadores do Chile na sobra. Mas para o Luiz Henrique, isso é tranquilo, com a bola dominada e na característica dele. Cortou para dentro, esperou o momento certo, ameaçou mais uma vez e tirou no canto direito do goleiro chileno. 2-1 para a seleção brasileira, com jogadores importantes para o Botafogo e agora para a seleção, para o futebol brasileiro. John Textor, investidor do Glorioso, deve estar muito feliz. Nós, torcedores, estamos muito felizes. Um investimento pesadíssimo no Luiz Henrique, dando resultado para o Botafogo e para a seleção brasileira. Um investimento no scout para encontrar jogadores como o Igor Jesus, muito importante hoje para o Botafogo e para a seleção brasileira. Jogadores que se valorizam, galera. O Alex Telles, lateral esquerdo, ficou no banco de reservas. Creio até que ele possa vir a ter uma oportunidade na próxima partida da seleção brasileira. Como titular, não sei, mas pelo menos ali entrando na segunda etapa no lugar do Abner. O Abner ontem, que é do Lyon, da Eagle Football, não foi mal, mas participou de forma mais tímida, também não teve tanta companhia, e quem sabe o Alex Telles não jogue na próxima partida da equipe comandada por Dorival Júnior. E aí, visibilidade. Todo mundo falando a respeito do Botafogo, os sites não param, os veículos de comunicação pelo Brasil, pela América do Sul e pelo mundo não param, site da Conmebol, Libertadores, veículos, todos falando dos jogadores que decidiram o jogo para o Brasil, uma equipe ainda pobre de ideias, todos falando sobre Igor Jesus e Luiz Henrique. É o Botafogo decidindo para a seleção brasileira e ganhando também visibilidade. Até o Diário AS da Espanha falando sobre o Botafogo, sobre os jogadores do Glorioso decidindo para a seleção. Isso é muito importante, isso vira recurso financeiro, isso gera retorno e eu repito, impressionante o Botafogo sendo falado em todo lugar, em todos os veículos. Claro que tem um recalque, parte da imprensa não suporta o Botafogo, parte da imprensa tem medo do Botafogo, porque na imprensa também tem muito clubismo, muito bairrismo. O Maurinho já falou poucas e ruins, não poucas e boas, mas poucas e ruins. O Textor já debochou do Maurinho, que passou um recibo enorme falando do Botafogo, da SAF. Mas sobre isso falaremos daqui a pouco no bate-papo com meu amigo Vitor Monteiro, aqui no canal Fabiano Bandeira. O vídeo deve ir ao ar antes do meio-dia, galera, porque ainda tem a redação do Bandeira ao vivo na parte da tarde. Então vou trocar uma ideia muito legal com meu amigo Vitor, grande alvinegro, grande botafoguense, craque de bola, tem muito a acrescentar aqui ao nosso canal. Então vamos para cima, porque o Botafogo volta a campo no dia 18 de outubro, às 20 horas, uma sexta-feira, no Maracanã, para enfrentar o Criciúma pelo Campeonato Brasileiro, do Bolassi. O Bolassi ontem tuitou pra caramba falando pro Botafogo chegar devagar. Botafogo, não chegue devagar. Ele elogiou, comemorou o gol do Igor Jesus, comemorou o gol do Luiz Henrique, tudo isso nas redes sociais, mas pediu para eles irem com menos volúpia contra o Criciúma. Eu espero que o Botafogo esteja muito focado e vá para cima da equipe de Santa Catarina, porque é muito importante pra gente. O Botafogo tem que ser campeão brasileiro, tem que ser campeão da Libertadores para ratificar todo o trabalho que vem sendo feito, todo mundo tendo novamente a dimensão do que é o Botafogo, a grandeza do Botafogo, o elo entre Botafogo e seleção brasileira é algo impressionante. O mundo tenta entender. Tem gente que entende, tem gente que passa recibo e fica com recalque. Aí não podemos fazer nada, apenas comemorar a volta gradativa ao protagonismo por parte do nosso glorioso Botafogo de futebol e regatas. Beleza, galera? Todo mundo se inscrevendo no canal Fabiano Bandeira. Fabi, já sou inscrito. Traga novos inscritos. Vamos passar logo de 53 mil. Depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante.
todo mundo deixando o like, isso é fundamental para o crescimento do canal, todo mundo ativando o sininho. Ninguém pode perder conteúdo por aqui. Beleza? Estamos muito juntos. Saudações alvinegras. Aquele abraço. Valeu. Fui. Fogo! Chile 1, Botafogo 2.